Olá, bem-vindos ao História sobre Rodas. E desta vez temos um episódio especialíssimo, como já vem sido normal, que é uma marca centenária, não é, Vitor? Olá, exatamente. Aqui uma marca centenária que é a Lancia, que é uma marca que teve sempre os seus altos e baixos, mais baixos que altos, mas pronto, isso é outra história. Mas que realmente é uma marca com muita história e muitas histórias, e eu acho que poderíamos passar aqui umas horinhas jeitosas a falar só de histórias da Lancia, mas vamos resumir isto aqui um bocadinho. Exatamente. Como bem dizer que é uma marca centenária, ou seja, o mais correto é se calhar era, porque é uma marca que É. tecnicamente faliu, só tem ali umas operações e tal, e no resto do mundo acabou. O que realmente demonstra que foi uma marca com altos e baixos, como tu disseste muito bem, e que realmente teve um grande baixo que foi a sua falência, não é? Mas Pois, se uma pessoa analisar a história da Lancia, é capaz de encontrar pistas o porquê desse final, não é verdade? é verdade. E é assim, eu gostaria só de dizer aqui que a Lancia, eu acho que ficou bastante famosa pelo desporto automóvel. Inicialmente com a Fórmula 1, porque sim, a Lancia teve ali as suas incursões pela Fórmula 1, mas mais famosa até pelo Rally, sem dúvida. Sim, 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 Um, exatamente. Até porque, desculpa lá, aqui convém aqui um facto interessante em relação à Fórmula 1 na Lancia, é que quando a Lancia acabou, por assim dizer, com a sua equipa de Fórmula 1, muitas das coisas da Lancia passaram para quem? Para a Ferrari. Claro está, não é? Aliás, quando em 1956 o Fangio ganhou o campeonato, foi Hum. com um Lancia Ferrari. Muito bem. Olha, Que como uma tu dizes, pequena é um facto. curiosidade. Sim, 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 é um facto curioso porque realmente 90% das pessoas, ou mais, que conhecem a Lancia, se calhar associam sempre ao mundo dos rallies ou ao WRC em particular, mas teve Uhum. essa pequena incursão pela F1, ou seja, que ainda é mais antiga que a própria história da Ferrari na F1, que não deixa de ser curioso esta importância da Lancia. Mas sim, a Lancia notabilizou-se consideravelmente no mundo do WRC, Uhum. primeiramente até com o Flávia, digamos, o Flúvia, que era assim um pequenino Uhum. hatch, digamos assim, depois com o Stratos, depois com o mítico 037, com o Delta S4 e por fim com o Delta Integral, não é verdade? Exatamente. E são carros que, opa, é curioso que todos eles são carros com sucesso. Não é? Não Sim. se pode dizer que houve ali um carro da Lancia que fosse mau, por assim dizer. Todos eles foram míticos. E eu acho que isso é uma coisa interessante na Lancia, no Rally. É que, ao contrário dos carros de estrada, não é? Mas lá chegaremos. No Rally Uhum. sempre teve lá em cima. Os carros Sim, sim, sim. sempre foram fantásticos e É verdade. memoráveis. O único carro desta lista que acabei de enumerar que não ganhou nenhum título foi o Delta S4. Porquê? Porque porque ele não era competitivo, antes pelo contrário, ele estava a mostrar cartas, era um carro relativamente novo, só que depois coincidiu quando o grupo B foi abolido, ou seja, foi naquela época em que havia muitos acidentes, houve muita polémica, e eles aboliram o grupo B, porque realmente já estava a prever que o Delta S4 mais tarde ou mais cedo ia ganhar um campeonato do mundo, devido às potencialidades do carro. Mas efetivamente depois acabou o grupo B, mas mesmo assim notou-se ali o grande arte e engenho da Lancia, adaptou-se logo às novas regras, passou para o grupo A e aí é que foi o grande produto, o grande período dominante da Lancia com o Delta Integral, que aí foi domínio total durante 6 anos pelo menos. Sim, aliás, e é um carro que toda a gente tem em mente quando pensa na Lancia, é sem dúvida o Delta Integral. E queres-nos fal- queres-nos falar sobre o Delta Integral? Tu que gostas Bem, muito do carro. Aliás, desculpa lá, antes de começares, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Nós, nas histórias sobre rodas, já falámos do Lancia Delta, mas do exatamente, HF também. Turbo. Na Sim, sim. nossa primeira temporada, ainda era uma mescla entre podcast e vídeo,
Um, falamos de Lancia Delta Turbo e tivemos ali um episódio engraçado, com bastantes histórias do carro, sobre a nossa família, porque na nossa família, tanto na minha como na tua, já houve alguém que teve o Lancia Delta Turbo, Sim, sim, é o verdade. Lancia Delta HF Turbo. E, e é curioso que é destas histórias que nós gostamos, nas histórias, histórias que as É, pessoas têm. exatamente. Histórias de Eu acho história. que, exato, eu acho que ainda é segundo disseste pai 5 vezes ou 6 vezes histórias, mas é para reforçar. Essa é a ideia, estás a ver? Isto é o marketing, estás a ver? Isto é o verdadeiro product placement, só que é o nosso produto. Claro, claro, claro. Qualquer dia vai ser de shampoos ou de giletes, mas lá chegaremos, não é? Exato. Lá chegaremos. Mas continuando, realmente aquilo Delta HF era um carro, já na altura, um bocadinho raro, nem qualquer pessoa tinha, mas ainda se conseguia ver. Mas depois havia ali o pináculo, digamos assim, que era o Delta Integral, que eu ainda me Uhum. lembro, que garoto de ver um, que era agora, na altura, só vi que ele com as risquinhas da Martini, mas era o Martini 5, ou seja, quando a Lancia foi 5 vezes campeão do mundo e que lançou um carro, o Lancia com as risquinhas da Martini, depois houve o Martini 6 com as riscas já eram ligeiramente diferentes, mas aí que eu Uhum. fiquei completamente boca e aberta, estavam com amigos meus, também ficamos todos, e depois criou-se quase digamos, um efeito à volta daquele carro, aquelas histórias, não sei o que, que o carro, depois ninguém percebia muito de carros naquela altura, falava-se muito 400 cavalos, não sei o quê. Ou seja, toda a gente falava daquele carro E ninguém assim como a aura, era assim como uma aura mítica em que não deixava ninguém diferente das suas formas angulares e, e realmente estamos a falar do Delta Integral e a gente chega à conclusão que não somos os únicos apaixonados por esse carro, não é, Vida? Não, não. Até porque hoje em dia, com esta moda do chamado Resto Mod, uh, que basicamente é pegar em carros antigos e dar-lhes algumas coisas modernas, quer nos interiores, por vezes no motor, suspensão, etc. Nós já falámos aqui há uns tempos um bocadinho disto num artigo que escrevemos no nosso site, www.historiassobrerodas.com, já agora. Mais uma vez, publicidade é assim mesmo, estás forte hoje, estás imparado. Continua. Tem grande, tem grande. Não, mas falámos um bocadinho disso, do resto ao modo. E ultimamente tem estado nas notícias como é que se chama? É o Lancia Delta Futurista? Isso não sou eu. O lance integral é futurista. Tens que dizer como pronunciou. Ok. Não, 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 desculpa lá. Lancia Delta Futurista. Um integral? Não, é Lancia Delta Futurista. Pronto, então é lance delta futurista. Exatamente. Pronto. Ah, Ok. mas o que é isso? Diz-nos lá, O que é, David. o que é isso? Para vocês perceberem isto de uma forma simples, eu acho que toda a gente, se não toda a gente, quase toda a gente já ouviu falar da Singer, que é uma empresa ali no, californiana em que faz resto-mods do Porsche 911. Ou seja, o que é que eles fazem? Pegam na vossa história do Porsche 911, pegam numa peça de 60, de 70, de 50 e formam ali o 911 único, apelativo para os puristas da máquina, mas também dão ali um twist de mecânica moderna. Ou seja, aqui o fundador da, da empresa responsável pelo futurista, que é Amos Automobile, salvo seja, Sim, não é? exatamente. Que o criador foi o Eugênio Amos. E já agora Exato. aqui uma pequena curiosidade, como é que o Eugênio Amos se lembrou? Ora, ele foi fazer uma visita à fábrica da Singer, nos Estados Unidos, Precisamente. olhou para aquilo e pensou, foda-se, se estes gajos conseguem fazer isto, nós conseguimos fazer, em Itália, com mão de obra italiana, com um know-how italiano e com um carro italiano, pá, nós conseguíamos fazer uma coisa melhor. E qual era o carro favorito dele? O Lancia Delta Integral. Portanto, Exatamente. Eu foi acho aí que que surgiu. exatamente, foi mesmo aí que surgiu a ideia e realmente isso tem estado nas bocas do mundo, se vocês têm acompanhado as notícias, e realmente já lançou o carro, dizem que vão ser produzidos à volta de 25 unidades, acredito que às vezes possa se esticar um bocadinho mais conforme a procura, mas até inicialmente
houve aqueles que aplaudiram, como eu, e depois houve uns que torceram o nariz, tipo tu, que começou a correr aqui uma... É verdade, sabes que é verdade, começou a correr aqui um rumor que, ai tal, é muito engraçada a ideia, mas estão para fazer o carro, estão a usar o Delta HF Turbo, ou seja, estão a tirar carros clássicos para fazer um carro novo. E muita gente começou a torcer o nariz, aí tal, mas na realidade não é bem assim, pois não. É e não é. Para explicar um bocado, eles realmente pegaram no Lancia Delta Integral, ou vão pegar nos Lancia Delta Integral dos clientes. O cliente chega lá com o Lancia Delta Integral, o 16 válvulas, Okay. não o Evo, e eles transformam esse carro. Ora, uma coisa é certa, eles estão a usar carros que já são raros. O Lancia Delta Integral 16 válvulas é um carro que não há por aí aos pontapés. Agora, é verdade que eles estão a pegar em carros que realmente não estão em muito bom estado. Eu acho que até estão a dar uma segunda vida a alguns desses carros. Claro que não Sim, serão mas todos, é mas questionável. Podiam dar essa segunda vida mantendo a originalidade do carro. Mas isto dava um debate de muitas horas e vamos ficar por aqui. Uns acham sim, bem, outros acham mal. é, Eu estou um bocadinho dividido. Dói-me o coração destruir-se um Lancia Delta integral. Mas ao mesmo tempo eu também compreendo que às vezes para se criar tem que se destruir. olha, nem mais, isto é quase frase do poeta, não, que posso te calar o resto do programa, que falasses bem agora, mas a verdade é que é mesmo isso. Eu, por acaso, acho mais piada, digamos, a este projeto, o caso da Singer, porque eu acho que eles aqui vão um bocadinho mais além. Porque este carro é um coupé, ou seja, é só duas portas, e enquanto o Singer mantém muita base do 911, eu acho que eles aqui arriscaram um bocadinho mais, e o resultado final é como tu dizes, opa, vai sempre haver aqueles que não gostam muito, mas eu pessoalmente acho que é uma boa reinterpretação. Não foi só copiar um Uhum. carro já existente, tentaram dar um toque mais pessoal ao carro, e acho que está muito bem conseguido. E antes de mais, e acho que é um carro feito por pessoas apaixonadas pelo mundo automóvel e que realmente não é só prestações, não é só números, não é. Eu acho que puseram muita paixão e nota-se no carro que é um carro feito com paixão. E acho que é de salutar nos dias de hoje em que é tudo à volta de corporações, é tudo tão difícil singar um produto fora das grandes marcas, em vir a ser um grupo de indivíduos que realmente têm uma coisa em comum, que é a paixão, e conseguir realizar um projeto desses. Acho que é de louvar. Agora esperamos nós, espero eu, principalmente, que nos caia no erro de banalizar esse tipo de coisas, e o que era o único começa-se a tornar norma e perde um bocadinho o interesse, não é? Sim, é verdade. Outra das grandes críticas, efetivamente, tem sido o preço. Opa, Vamos ser sinceros, porque estamos a falar de 300 mil euros. não é barato, não é barato, não é barato. 300 mil euros por um Lancia, não é? Mas lá está. Também não é. Estamos a pagar por coisas que efetivamente estão lá. Estamos a pagar por painéis todos em fibra de carbono, estamos a pagar por um interior todo redesenhado, por assim dizer. Estamos a pagar por qualidade, é verdade. Mas também são 300 mil euros por um Lancia. Sim, é verdade, eu compreendo. E também se eu lembro de quando se começou a falar na Singer, ou lá como é que se chama aquela porra, o argumento que se utilizava muito, um dos contra-argumentos, digamos assim, era o preço. Convém não esquecer que aquilo é à volta também 500 mil euros. E mesmo assim não é à toa que ainda agora foi publicado um artigozinho em que a Singer fez 100 carros, acabou de fazer 100 carros. Ou seja, é um mercado que realmente há pessoas com carteira Sim, e sem dúvida. Eu não estou a dizer isso. Agora, acostumo um bocado ver estes carros assim para uma coisa tão elitista. Porque não deixa de ser um carro pequeno. Mas pronto, isto já são details. exato. Hum, mas realmente, eu acho que aqui eles realmente corrigem uma coisa que era um dos pontos fracos do Lancia Delta Integral, que é, ao trocarem a maior parte dos painéis por fibra de carbono e por reforçarem o carro, estão a corrigir o problema da ferrugem.
Pois, é verdade. Porque agora vamos começar a falar da parte menos positiva da Lancia, que é os carros eram maus. Os carros de estrada realmente não eram assim lá muito bons porque eles ou enferrujavam ou pegavam fogo. Das É duas, verdade. uma. Exato, ou seja, é sempre uma escolha, é quase qual das delas, qual das duas pior, não é? É sempre um bocado. Lá está. Porque é verdade, tirando assim uma, digamos, uma mão cheia de bons carros que a Lancia fez, e mesmo esses bons carros tinham problemas um bocado questionáveis, a grande maior parte eram carros um bocadinho feios, carros que deixavam muito a desejar. A Lancia sempre se notabilizou um bocadinho por ser a primeira e muita coisa. Só que eu acho que essa pressa de ser às vezes a primeira e muita coisa eram carros que às vezes parece que não estavam devidamente acabados, parece que tinham sido a meio da linha de produção. E Sim, é verdade. notava-se, não é? Aliás, há um carro que tu até já falaste num artigo do História sobre Rodas, no nosso Sim. site, que eu acho que isso simboliza perfeitamente o que é a Lancia, não é? Sim, na altura foi quando eu falei dos. E atenção, que esta frase foi cunhada por mim. Gigantes adormecidos. Gigantes adormecidos, Ok, que ok. são aquilo que se chama em inglês os sleeper cars, aqueles carros que tipo, tu olhas para eles, parece um chasso, mas Ok. na verdade são maquinões. Sim, sim. Mas à frente, sim. E eu na altura falei do Lancia Tema, que é um verdadeiro gigante adormecido, porque Não, mas no desculpa só carro. interromper-te. Desculpa só interromper-te. Eu lancei tema da década de 80, mais ou menos. Não é o mais recente, que aquilo não tem nada a Não, ver. não. Ok, É, era é o só do para. 80, da década de 80, sim, o original. Ok. Que ainda continuou até para em 90 e tal. Um, e sim, era um carro que é um carro quadradão, não bonito, nada bonito, mesmo para a época, uma época de carros quadrados, aquele era feio, mas tinha dois motores que, bah, eram autênticas balas. Ele tinha muitos motores, mas especialmente os 2.0 turbo e os mais famosos V8, que era o motor da Ferrari. É verdade. Eu ia buscar o motor do Ferrari 300 e. Está-me a faltar qual Opa, versão do Ferrari. se calhar da época era para 300 G, ou um 3, um 3, 4, Era 5. isso tudo, era isso tudo. Era isso tudo, exatamente. Era isso tudo. 308, Ferrari 308. E era o mesmo motor também do Ferrari Mondial. Pronto. Um, que era um V8. Bah, 32 válvulas 32 válvulas. E que era um motor espetacular, apesar de dar alguns problemas, mas era o motor de um Ferrari, um carro de estrada. Vamos parar aqui só para pensar nisto. Pegas no motor de um Ferrari e metes num Lancia. Só isto. Sim, Deixa aqui sim. no ar. E Mais acho que não engraçado. era, peço desculpa, e também acho que não era o único pormenor assim, novidade nesse carro, não é? Não convém esquecer que Também ali uma pala, chamemos assim, um ailerão atrás que levantava, que era uma coisa que na altura nem os supercarros tinham, na altura. Acho que talvez o Bugatti, mas isso é outra história. Mas realmente era. E o mais curioso é que o motor 2.0 turbo dava basicamente na cabeça e era mais fiável que o motor Ferrari. Mas pronto, isso é outra história. Um carro fantástico, um motor Ferrari num carro de estrada, brutal, mas que ele dava problemas como o caralho. pois, e infelizmente, é como eu disse, esse carro acho que simboliza um bocadinho da Lancia, uma marca com boas ideias, em que foi a primeira a lançar um motor V6, em que foi a primeira a ter lá a asa retátil atrás com esse carro, várias outras primeiras vezes que vale a pena estar aqui a enumerar, mas que depois, na teoria, eram boas ideias e ideias audazes, mas na prática depois falhavam um bocadinho todas, e se calhar também a culpa também da empresa que geria a Lancia, que não bem esquecer, porque a Lancia fazia parte da Fiat e a Fiat também não, houve ali uma altura que não sabia muito bem o que é que fazia a Lancia, não é? Pois, realmente foi ali uma questão, é que a Fiat não sabia muito bem o que fazer à Lancia, porque
todos tinham algumas marcas. E chegou-se ali a um ponto em que a Fiat não sabia bem o que fazer à Lancia, então aquilo houve uma altura que era aquilo tinha a Alfa Romeo como desportiva, a Fiat Uhum. como barata, a Lancia como uma espécie de luxo, mais ou menos, mas de carros normais. Exatamente. Era assim um bocadinho, não sabia muito bem onde é que estava. E já neste milénio, a Fiat tentou relançar novamente a Lancia, ou seja, foi recuperar o nome Delta, foi recuperar o nome Tema, mas que aquilo não mais era. O Delta era um Fiat Bravo mais feio e Exato. o Lancia Tema era basicamente um Chrysler 300cc, que já não era um bom carro, com o símbolo Lancia, não é? Sim, é mesmo isso. É um Chrysler 300C, só isso já não é bom, mas é ainda mais feio. Eu acho que ainda conseguia ser mais feio que o Chrysler. Não, realmente foi ali um tiro no pé da Lancia, infelizmente. Ninguém sabe muito bem o que é que a Fiat andava ali a fazer. Um, mas infelizmente foi isso. E isso acabou por destruir um bocadinho a Lancia. O que fez que chegou-se a um ponto que, opá, mais vale fechar a Lancia. E Sim, foi um sim, bocadinho. é verdade. Mas Infelizmente, foi isso que aconteceu. Mas pronto, agora temos pelo menos o Lancia Delta Futurista, que é para nos lembrar dos momentos bons da Lancia e que realmente, como diz o seu sim. criador e tem a sua imagem de marca, make let's get, como é que é? Make Lancia great again, não é? Não é? Por isso, Sim, ao menos ficamos com com esta boa recordação aqui que temos aqui deste futurista em que nos faz relembrar os bons momentos da Lancia e se calhar ainda um bocadinho melhor, ou seja, porque isso ainda é um bocadinho melhorado, não é? sim, sim, é verdade, é verdade. Desculpa lá, deixa-me só falar aqui de uma coisa que já neste milénio Hum. há um carro de Lancia que eu acho interessante, que é o Lancia Tesis, que era uma espécie de um executivo, aquele gigante, Sim, epá, e que sim, sim. tinha uns faróis traseiros muito engraçados, que eram só uma linha branca de cima a baixo. Sim, sim, sim. Ah, já sei qual é o carro, já sei qual é o carro. Muito Já bem. estás a ver? Que não era muito bom, Sim. pá, mas tinha um design, pá, engraçado, vá. Olha, digo uma coisa, relembrar aqui a Lancia, fiquei assim um bocado nostálgico, sou sincero. Nostálgico. Eu pensei que ias dizer triste, mas pronto. Sim, triste ao mesmo tempo, mas lá está, com este lance de alta futurista, também fico assim mais nostálgico e fico assim contente de saber que há pessoas que partilham do mesmo amor que nós temos pelo carro e de uma certa forma pela marca e que não querem ver morrer, não querem ver totalmente morrer, digamos, o o seu histórico, digamos, a sua alma, não é? Sim, e agora aqui só para terminar, mais uma vez, para terminar, estamos para terminar, nunca terminamos. Opá, um desafio barra pergunta. Hum, 300 mil euros. Tens 300 mil euros para gastar num carro. hum. Bravas? O Delta Futurista, lógico. Ok, ok. Opa, é assim. A pergunta também é um bocadinho com a armadilha. Só tinhas 300 mil euros para gastar no que quisesses, correto? Ou seja, assumias o princípio em que saíam hoje 300 mil euros. No Euro Uhum. Milhões ou whatever. E aí a pergunta era se compravas o futurista ou não? Exatamente. Se compravas o Delta Futurista ou se compravas, outro carro. Opa, é assim, eu acho que, sou sincero, se calhar não. E vou-te responder porquê. Porque aquele carro realmente não é para quem quer o seu primeiro super carro. Aquilo é um carro para quem já tem na garagem Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren, entendes? Eu acho Uhum. que aquilo é um carro bom para completar uma coleção já bastante apetecível. Não é um único carro. Eu acho que ninguém, digamos, olha, sempre 300 mil euros. E se calhar o primeiro carro que pensava ou era um fã muito hardcore da Lancia. Uhum. Percebes? Eu acho que o carro, eu percebo a tua pergunta.
eu percebo também a tua pergunta, mas acho que não se enquadra bem e acho que, não sei, não, eu falo por mim, mas por ti, compravas? Não, mas eu só queria que tu chegasses à conclusão que na verdade não compravas o carro. Gostas muito do carro, mas não compravas. Caraças, tanta coisa. Não vais por aí, tanta coisa. É o que eu digo, comprava se tivesse outros Dream Cars na minha garagem, não é o. Olha, se calhar com 300 mil euros comprar mais depressa um Lancia Delta integral Evo em muitas boas condições e comprava outras coisinhas para andar diariamente. Ok? Ok. Então já estás a chegar onde eu queria. Ias comprar o original, não ias para o resto do modo. Sim, eu não mas eu sei compreendi a tua conversa, mas lá quem compra este carro, normalmente não é porque só se 300 mil euros porque vai comprar, é porque se calhar já tem uns milhões na sua conta na Suíça, longe dos impostos, em que vai comprar uma coisinha destas, não é? Pois. Então Não se é? calhar estes carros vão ficar numa garagem. Mal é esse. Agora, que uma altura nós já falamos e chegamos a essa conclusão, tanto eu como tu gostamos de ver assim uma coisinha destas, mas se calhar para um preço muito mais, sei lá, bem, para a volta de 50, 60 mil euros. Também não estou a dizer que 50 e 100 mil euros também eu ia comprar, mas era um carro muito mais, não digo apetecível, mas muito, que eu sabia muito mais real, ou seja, se calhar qualquer pessoa já podia, mais pessoas, aliás, podiam ter esse carro, não é? Ao preço de um Altates, falamos assim, de um Megane RS, de um, Exatamente, exatamente, de um exatamente, Civic Type R, qualquer coisa do género. exatamente. Eu acho que, lógico, para isso tinha que se partir para uma produção em números muito maiores, lógico, mas acho Claro. que era uma coisa que eu ia gostar. Aí era uma coisa que eu seriamente ia Pensavas, gostar. exatamente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Entre ter a hipótese de ter um Lancia Delta integral ligeiramente mais moderno e ter, sei lá, já não vou ter Civic Type R, mas pelo menos um Megane RS ou um Golf GTI ou qualquer coisa, sem dúvida que não pensava duas vezes. Claro. Só que lá está, e o problema também ia ser maior. Onde é que eles iam buscar esses lances todos? Opa, dificilmente iam criar uma plataforma nova, iam ter que. Claro, claro, Não é? Mas, mas, claro. mas é verdade. Porque acima de tudo, o Lancia Delta Integral sempre foi um carro, digamos, do povo. Que o povo está habituado a vê-lo nas estradas de rally, ou seja, acho que era um carro que o povo merecia ter a oportunidade de comprar e não são os elitistas que se calhar nunca vão fazer quilómetros nele, não é? É verdade, é verdade. Mas pronto, já nos estamos a alongar mais uma vez. Isto já vai, sei lá bem com quanto tempo, mas pronto, não interessa. Ahm, Vamos só despedir-nos aqui, que isto já deve ir para aí com meia hora ou qualquer coisa, mas pronto. Fácil. Mas pronto. Mas ela se merece. Obrigado, É isso. obrigado por nos acompanharem. Não se esqueçam das nossas redes sociais e do nosso site, claro. E de subscrever o nosso canal do YouTube. E pronto, já fiz isto. Ok, mais uma vez. Ok, é isso, Mais pessoal. uma vez, mais uma vez. Olha, até uma próxima e a gente vai se vendo por aí. Tchau. Por aí. Tchau.